esquerda, né, da oposição, nós temos que dizer a repercussão para a esquerda do extermínio, da execução do jovem de 20 anos que sequestrou o ônibus na terça, né? Anteontem. O que se espera de uma esquerda, ou não é esquerda, sei lá, alguém que se diga progressista, né, de direita, defensor dos direitos, de mínimos direitos democráticos, é o seguinte: bom, a polícia não tem o direito de executar ninguém, e todo o problema da segurança, da dita segurança, seria um problema antes de qualquer coisa social, né? Mas não é a preocupação de Marcelo Freixo. Marcelo Freixo está mais preocupado em dizer que a execução cometida pela polícia foi uma atuação técnica e parabenizou a polícia, disse que nesses casos é assim mesmo que funciona, etc. e tal, e aproveitou para fazer uma campanha eleitoral criticando o Witzel pela comemoração do Witzel e dizendo que esse não é o comportamento adequado de um grande estadista do governador. Quer dizer, campanha eleitoral pura, né? Porque você criticar também o cara que tem matado, ontem matou mais, viu? Ontem a polícia do Rio inventou uma perseguição no carro, o carro dos supostos criminosos bateu, é uma história super mal contada, bateu no carro do outro cara e o outro cara morreu. Do acidente não, baleado pela polícia. Como? Não sei, mas foi isso. E em vez do o Freixo não denuncia isso, ele fala que o Witzel não poderia ter comemorado. Mas vamos esclarecer aqui, porque eu acho que muita gente fica na defensiva com o fato, com os dados. Eu escrevi uma coluna hoje no Diário Causa Operária que conta a história do acontecimento de acordo com uma testemunha que estava lá. Os dados foram retirados em uma reportagem do UOL, da Folha de São Paulo. Primeiro de tudo, a gente tem comprovação de que o sequestrador estava em contato com a polícia o tempo inteiro. Ele tinha um rádio, ele colocou a frequência do rádio do lado de fora do ônibus para poder se comunicar com a polícia, e ele pediu várias vezes, inclusive, para a polícia tomar cuidado para não ferir nenhum dos reféns. Que mostrava assim que ele não estava com uma conduta violenta, que ele não estava fora do controle, estava até inclusive bem calmo. Podia ser uma pessoa perturbada mentalmente por ter sequestrado um ônibus por nenhum motivo aparente, sim. Mas claramente a situação não era a situação comum. Você tem um criminoso violento ali, armado, para colocar Inclusive por declarações dos próprios passageiros. Que, bom comentar, tinham acesso o tempo inteiro a celulares deles que o sequestrador deixou o pessoal usar o celular para se comunicar com a família e, portanto, se comunicar até com a própria polícia. Com o trabalho mal feito, ninguém ou não sabia ou ignoraram o fato de que a situação não estava pegando fogo. Aí ele sai do ônibus por motivos que ainda não estão claros, de acordo com a reportagem da imprensa burguesa, arremessa um casaco ou uma mochila, também não está claro isso. Esse é o momento aí que ele está prestes a arremessar o negócio. E na hora que ele sai e decide voltar para dentro do ônibus, ele é alvejado 6 vezes pela polícia militar, por um sniper. Esse homem aí, esse aí que volta para a foto do sniper, produção. É um assassinato. Esse homem aí... Comemorando o assassinato. Disfarçado. Comemora o assassinato. Aí você vai ver a situação que eu acho a mais interessante. Quer dizer, nessas condições, o que aconteceu ali não era o que a lei permite. A polícia tirar a vida de uma pessoa porque ela está colocada contra a parede e precisa garantir a segurança das outras pessoas. Não. O que aconteceu foi uma decisão premeditada, opcional, porque poderia ter acontecido diferente se a polícia assim desejasse, de assassinar a pessoa. De passar ali, ele cometeu um crime, ele foi lá e foi assassinado com 6 tiros. O governador Witzel, que é um carniceiro, comemorou. O presidente Bolsonaro, que é outro carniceiro, comemorou, falou que hoje não chora a família de um inocente.
Mas o problema é que a família chora mesmo assim, porque ocorreu um assassinato. Mas isso não espanta. Porque, afinal, O papel da extrema-direita. eles são de extrema direita. Aí vocês estão vendo a declaração do Bolsonaro. O que espanta é a declaração do deputado federal Marcelo Freixo. Joga na tela. Ele diz, o Rio viveu um dia trágico, que é uma colocação cínica, porque ele vai logo avalizar a tragédia. Wilson Silva sequestrou um ônibus, fez 37 reféns e acabou morto. Não, ele foi assassinado, não é que ele acabou morto. Acabou morto é o cara tem um ataque cardíaco, aconteceu algum acidente, Acabou morto. A polícia agiu de acordo com o que prevê a lei e de forma técnica. Não. Isso daí, eu sou obrigado a dizer. O Marcelo Freixo, ele teve tempo de analisar o caso, os dados. Ele tem acesso aí a peritos, porque ele é da área de segurança pública. Se ele tomou a decisão de falar isso daí, a decisão não é técnica, de falar que a polícia agiu de acordo com o que prevê a lei. A polícia agiu de acordo com o que ela queria e o Freixo está aceitando isso daí. Ele está avalizando o assassinato. Exatamente. Aí ele vai lá e fala, a legislação autoriza esse tipo de ação em situações críticas, em que há risco eminente à integridade de terceiros. Correto, mas havia risco eminente? Foi sendo descoberto depois que nem armado o homem estava. Do lado de fora do ônibus. Isso é estranho, né? Falam essas coisas, sendo que todo mundo pode ver a imagem da hora do assassinato, que é muito... contradiz o que estão falando. O cara tá do lado de fora jogando um negócio. O que me espanta, desculpa insistir nisso, o que me espanta é a pressa e a vontade que o cara tem em elogiar, né, a atuação da polícia, assim, O comentário do Des. sendo ele de esquerda, entendeu? Não pode falar mal da polícia, fica mal na Zona Sul. Exato. Lembrando o mapa, né, eleitoral que mostrava precisamente isso, né? O Freixo sendo mais votado em áreas mais nobres. Eu acho também uma outra coisa que a gente tem que comentar. Por que o Freixo fez isso daí? Isso aqui mostra que ele está disposto a falar, e num certo sentido, quando você tem um crime que foi ocorrido aqui, ele está encobrindo o crime, porque a polícia é uma criminosa que fez isso daí. O atirador é um criminoso. Ele está encobrindo esse crime porque ele não quer ficar mal com a direita carioca, porque a esquerda teria que ficar espantada com a declaração. Com certeza. Chocada. Ele está querendo fazer um H com a turma da bancada da bala, o pessoal que gosta de dar tiro, o pessoal que aplaude a ação da polícia militar, da extrema direita. Agora, uma pessoa que está disposta a ir até esse ponto para se eleger, o que ela é capaz de fazer para se manter no governo? Já é um grande deslocamento à direita, né, dentro da esquerda, sem estar no governo, né? E realmente é bem preocupante, né? O que seria um governo Freixo, né, no Rio de Janeiro. Seria igual ao Witzel, mas sem comemorar no final. Pelo que ele falou, seria mais ou menos isso. Desce do helicóptero com uma cara de triste, mas o desfecho seria o mesmo? Parece que sim, né? Nós tivemos também a reação da Jandira, a gente já fazer a crítica também de uma maneira geral, né? Essa é a declaração do Bolsonaro, que parabeniza a polícia. Na verdade, a Jandira é uma matéria, né, que ela fez. Não comemore, Witzel, trabalhe. Ele está trabalhando. Inclusive, um dia depois ele já matou mais gente. Então ele está trabalhando bem, a gente pode dizer, né? É mais ou menos como o Haddad que falou que o Bolsonaro não mostrou que veio ainda. Eu discordo, acho que ele está mostrando, sim, a que ele veio, né? Olha lá, está trabalhando. Executou 194 pessoas no Rio de Janeiro. E o secretário de Segurança disse que vem muito mais por aí. O curioso, uma coisa interessante é que essas posições aí do Freixo,
Jandira Fegali se encaixam perfeitamente junto com o editorial que o Globo soltou na tarde daquele mesmo dia, falando a mesma coisa que eles. Estava certo a ação da polícia, só não podia o Witzel ficar comemorando. Colocar o Witzel na linha, né? O mesmo ponto de vista, colocar o Witzel na linha. Você não pode falar essas coisas, tem que fazer, mas você não pode ficar fazendo esses, né, mostrando assim, falando besteira. Eu queria citar aqui a Jandira Fegali. Olha só. Vamos ouvi-la. A Jandira Fegali, deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, ela disse o seguinte: mesmo sem todos os dados de perícia possíveis, é notório que a polícia especializada agiu com embasamento técnico, seguiu protocolos e buscou salvar vidas em risco numa crise em que cada segundo contava. Não. Isso aqui é uma falsificação factual. Então também justificando o assassinato. Entrou negociando e interferiu de forma mais contundente quando preciso. Era esperado, no entanto, que o sequestrador fosse incapacitado e não morto. Mas não temos como avaliar as circunstâncias objetivas em que isso se deu. Eu tenho, foram 6 tiros. Do lado de fora do ônibus. Do lado de fora do ônibus. Ou a gente tem um atirador muito, mas muito incompetente, que não parece ser o caso, ou a gente tem um assassinato, que tomou a decisão de ir lá e matar o cidadão. Que, pelo comportamento do Witzel, pode ter sido assim, deliberado muito tempo antes, né? Uma peça de propaganda. Né? Foram 4 horas de sequestro. Combinam de fazer isso e o Witzel desce lá comemorando. Uma cena montada para ser assim. Inclusive eu estava acompanhando ao vivo o sequestro e as notícias eram assim, parece tudo calmo, ele está liberando aos poucos os reféns, está tendo negociações. É uma vergonha. Porque aí ele fala, se o atirador o sequestrador poderia ter sido incapacitado, seria uma situação mais normal. Mas não foi isso que aconteceu. Meteram 6 tiros, né? Nem tentaram. Ele estava fora do ônibus, ele não estava nem armado. Fora do ônibus, desarmado, jogando lá um objeto. Totalmente vulnerável ali fora. Bom, e é preciso dizer também, acho que como conclusão geral, o seguinte, que tudo isso daí foi armado para justificar a política de assassinatos e genocídio que o Witzel está fazendo no Rio de Janeiro. Inclusive, não vamos esquecer qual foi a declaração dele assim que ele tomou posse. Vamos colocar snipers, atiradores de elite, para atirar contra a população. Para atirar na cabeça. E agora ele põe o sniper, né, que deu certo. Olha só, deu certo, foi vitorioso, não morreu nenhum refém e tal, para justificar essa utilização. E aí, em vez de você denunciar a política do cara de conjunto, mesmo que você achasse, né, que, bom, não sei se tinha muito o que fazer, tal, mas a primeira denúncia que você tinha que fazer, sendo de esquerda, era denunciar a política do cara de genocídio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a comentar. Não, eu acho que de Marcelo Freixo. Tem isso. Matérias no DCO e devem sair mais. Só uma pequena correção, o Paysandu fica no Paraná.